Falar em pedagogia de projetos é falar em registrar, é falar em documentação pedagógica. A importância do registro dentro da nossa sociedade é inegável. Então, o que é a certidão de nascimento, por exemplo? A gente só existe no momento que aquele papel diz que a gente só existe socialmente, porque existe uma certidão de nascimento comprovando isso. Se a gente quiser ir num banco, se a gente quiser abrir uma conta, se a gente quiser matricular o nosso filho na escola e não tiver a certidão de nascimento, se não tiver um documento, um registro, então a gente não existe socialmente. Quando a gente expõe o trabalho de um aluno, expõe o desenho de um aluno, expõe um texto que um aluno escreveu, a gente está valorizando o registro desse aluno para a comunidade escolar, para as famílias, valorizando socialmente essa produção dele. Os primeiros trabalhos envolvendo a ideia de um registro intencional começaram em 1986, com Madalena Freire e com a Cecília Warschauer. Acompanhar é ficar junto com a criança, participar junto com a criança, esquecer o professor somente transmissor do conhecimento e fazer com que o professor, ser o professor que participa junto, que avalia o processo como um todo, porque o acompanhamento é a única maneira de se perceber o processo total e não somente atividades soltas, avaliar atividades soltas. Através do acompanhamento a gente consegue ver o projeto como um todo, conhecer o desenvolvimento total para poder aí sim fazer uma avaliação do processo inteiro. Para o acompanhamento se dar de uma forma mais significativa, é necessário que o professor faça diariamente registros do que está acontecendo em sala de aula. Registrar o que realmente a criança sabe, alguma fala da criança, alguma dúvida que percebeu e surgiu, e conhecer a criança como a criança realmente é. Estar atento a alguma mudança de comportamento, estar atento ao que a criança gosta, de como a criança brinca, perceber a criança como um ser diferente dos outros, perceber que cada um tem as suas potencialidades e as suas capacidades. É preciso que o professor tenha sensibilidade na hora de registrar. Surge uma conversa, uma criança fala alguma coisa que pode enriquecer, pode surgir um projeto muito legal. Daqui a pouco tu tá numa rodinha, uma criança fala o que fez no final de semana, e isso é muito legal e o professor anota, daqui a pouco já tem um super projeto. Depois desse projeto a criança vai trazendo, porque eles têm conhecimentos prévios, eles têm uma carga, é preciso o professor aprender a lidar, aprender a conhecer os seus alunos, estar atento a esses detalhes. Muitas vezes acontece que o professor não sabe como registrar essas conversas, esses detalhes que são trazidos pelas crianças. Tirar fotos é um jeito bem legal de trabalhar, montar, fazer uma amostra, tirar fotos, montar um livro. Uma coisa que eu gosto muito, eu sou apaixonada pelo livro da vida, de Freinet. Seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver, te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você
você, confidente, fiel, se seu pranto molhar. Falar em pedagogia de projetos. Ai, Gisele! É preciso que o professor tenha sensibilidade na hora de registrar. Porque você é Flamengo e meu pai Botafogo. O que significa impávido colosso? Porque os ossos doem enquanto a gente dorme. Porque os dentes caem por onde os filhos saem.